Graças a Deus. Olá, povo de Deus, que a paz esteja com todos. Coloque a mão no teu coração. Vamos fazer uma oração. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, em um momento de tormento, um momento de angústias multiplicadas, no meio dos noticiários, nós estamos sendo guardados pelo Senhor. De alguma forma, temos depositado a nossa confiança em todas as suas decisões, em todos os seus cuidados. Nessa noite, meu Deus, pedimos que o Senhor venha nos apacentar, que o Senhor venha sarar toda e qualquer ansiedade, toda e qualquer aflição. Olha para o coração desse teu filho, dessa tua filha, e vem restaurar a alegria, restaurar a paz como de uma criança. Repreende toda a artimanha satânica e liga ao céu esta oração. Gratos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo de número 3. E nós vamos ler somente o versículo 1 e o versículo 2. Uma carta do apóstolo Paulo, uma carta de gratidão do apóstolo Paulo, uma igreja que enfrentou perigo para poder amenizar um pouco as dores de Paulo, as dores emocionais, as dores presenciais. Epafrodito foi um homem tremendo que arriscou a própria vida para levar notícias, levar afago, levar alimento, levar finanças para Paulo. Filipenses capítulo 3, esta carta é uma carta de gratidão de Paulo aos filipenses e naturalmente não deixa de ter um alerta. Versículo 1 e versículo 2. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Somente até aí. Olha só. Eu não sei se você já foi assaltado. Aqui no Brasil, há pessoas que assistem de fora, e eu converso com essas pessoas também, mas aqui no Brasil há uma probabilidade um tanto grande disso já ter acontecido na vida da pessoa que me assiste e talvez de alguém que está aqui. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas sequestradas, relatos de pessoas assaltadas, relatos de pessoas furtadas, e alguns disseram que quando a adrenalina passa, vem uma certa gratidão pelo fato dessa pessoa não ter levado um tiro ou algo pior ter acontecido. Mas após isso vem uma revolta. Após isso vem uma raiva do bem que foi roubado. Alguns estavam pagando ainda, alguns estavam com um boleto enorme pagando o bem. Depois vem a tensão, a memória na rotina dessa pessoa. Isso é, a pessoa caminha insegura pelas ruas, caminha insegura, ou quando está num veículo, num sinaleiro, da mesma forma, fica muito insegura, em alerta, ansiosa, sempre na expectativa de uma abordagem. E isso pode até causar síndromes, às vezes, pode desencadear síndromes. Você tem uma ideia? Pois bem, ser roubado é horrível. E os versículos que nós lemos nos dão um alerta sobre algo que pode nos ser roubado. E que algumas pessoas, depois de anos, se tocam de que não deveria ter sido assim se tivessem se prevenido a respeito. Em que sentido, pastor? Às vezes eu converso com uma pessoa de idade, com um viúvo, com uma viúva, e eles acabam confessando: olha, eu poderia ter vivido momentos incríveis no meu casamento. Eu desperdicei demais no meu casamento, sem falar com a pessoa amada, sem passear direito, porque eu preservava uma série de coisas ruins.
e sobre algumas coisas que eu quero prevenir aqui. Umas coisas que talvez você precisa ser alertado. Ser roubado é horrível. E o versículo que nós lemos nos dá um alerta de que algo pode roubar a nossa alegria. Paulo fala em alegrarmos e em seguida alerta-nos sobre os ladrões da alegria. Quantos aqui, ou aí onde você tem uma rotina, talvez familiar, ou no teu trabalho, quantos podem dizer, por exemplo, ou podem relatar se você é uma pessoa alegre ou não? Se perguntasse para essa pessoa aqui, ela é uma pessoa alegre? É uma pessoa feliz? Você acha que é uma pessoa feliz? Você acha que é uma pessoa alegre? Quantos talvez responderiam: é uma pessoa muito nervosa, é uma pessoa muito ansiosa, não é uma pessoa feliz não, não é uma pessoa alegre não, inclusive não suporta nenhuma brincadeira. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Isso é imperativo, é uma ordem de fé, uma alegria independente, cristocêntrica, fruto de um relacionamento verdadeiro com Cristo. E hoje eu venho te alertar que o diabo quer roubar a tua alegria. E para isso ele tem armas muito sutis, mas que quando no verso 2 diz para acautelarmos, significa que temos a capacidade de nos adiantar, de nos prevenir, de nos defender deste ladrão da alegria. Primeiro ponto que me chama a atenção, o primeiro ladrão que eu quero destacar aqui, são os cães que praticam o mal. O curioso desta epístola de Paulo é que ele está ordenando, motivando o povo a serem alegres como uma coluna de fé. Mas Paulo, o próprio Paulo, está em uma prisão domiciliar. Isso é muito característico nos dias de hoje, né? Uma prisão domiciliar. Na verdade, Paulo ele foi injustiçado e ele está quase 2 anos preso em sua casa. Olha só, antes dele ir para uma masmorra, Paulo foi preso em uma casa. E mesmo assim, ele preso, ele está escrevendo uma carta incentivando a alegria. Ele não é um alucinado, ele não é um iludido ou mesmo um mentiroso. Isso é o efeito da fé cristocêntrica. Tem uma charge, talvez você já viu, de 2 homens que estão no mesmo ambiente. Um está assistindo o noticiário e o outro está lendo a Bíblia. E no mesmo tempo, um diz: estamos perdidos. E o que está lendo a Bíblia diz: estamos salvos. Você já pode imaginar aí quem diz o que ali, não é verdade? Há pessoas que vivem aflitas porque o ambiente dos seus orifícios, dos seus olhos, dos seus ouvidos, esse ambiente ele é tóxico naquilo que ele recebe. Só desesperança, só injustiça, só maldade. É um mensageiro de notícias ruins, porque a boca fala do que o coração está cheio, e o coração, a mente dessa pessoa está transbordando de aflição, de ansiedade, de notícias ruins, e o coração de alguns estão assim, carregado de tensões, de ameaças, desespero, dentro de um quarto bom, um quarto estruturado, junto a uma família boa, que o ama, que a ama, com uma saúde invejável, com a despensa cheia de comida, com dinheiro no banco, com pessoas que ele ou ela tem afeto. Porém, essa pessoa está intoxicada, roubaram a alegria dessa pessoa. Você precisa entender que está entregando os seus ouvidos, os seus olhos, que você está entregando a tua atenção a verdadeiros venenos, que não só matam a sua fé, como corrói toda a sua real percepção verdadeira ao redor.
síndromes são desencadeadas após isso. E a Bíblia diz que a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Por isso, nós como cristãos precisamos testemunhar as coisas boas. Precisamos testemunhar o que Deus faz nas nossas vidas. Precisamos destacar as boas notícias. Porque esse mundo está doente e se manifesta de diversas formas, de tempos em tempos, e isso se intensifica. Mas Jesus é a cura para este mundo aflito. Jesus é a luz do mundo. E todo cristão precisa entender isso. Que as sandálias da pregação do Evangelho fazem parte dessa armadura também. Fazem parte dessa proteção. As notícias boas são muito maiores e muito mais do que as ruins, porque a tua vida é resultado disso. Olha ao seu redor e você vai ver a fidelidade de Deus. Olha ao seu redor e você vai ver a amizade e o cuidado de Deus. Segundo ponto, segundo ladrão da alegria. O segundo ladrão que rouba a alegria são os amuletos espirituais. Olha só, a igreja que ficava lá em Filipos, a igreja dos filipenses, ela estava sofrendo por um ataque judaizante naquela época. Pastor, o que é judaizante? Quem eram os judaizantes na época? Eram judeus que se convertiam ao cristianismo, mas que permaneciam nas tradições, nos costumes judeus. Eles estavam sofrendo no quê? Na mesma intoxicação. Em que sentido, pastor? No sentido em que Cristo não era suficiente para salvar. Deveriam se ter amuletos religiosos. Amuletos. Esses homens, eles diziam que Cristo não era suficiente para salvar. Por isso tinha que se circuncidar também. O homem deveria tirar o prepúcio do seu membro, né, no 8º dia de nascimento ou na sua conversão, vamos dizer assim. Deveriam sim seguir certas regras religiosas e também certas tradições. Deveria se separar ou guardar um dia da semana. Deveria-se sim se prevenir de um conjunto de coisas. Olha só, Romanos capítulo 14 diz assim: uns fazem diferença entre dias e dias, outros consideram iguais todos os dias. O que considera igual, não julgue o que não considere. O que considera, não julgue o que não considere. O que não considera, não julgue o que considere. Isso é, porque o que faz pela fé no Senhor. Porém, meu irmão, existe um limite nisso. Existe um limite. Essas pessoas, estavam se apegando a tradições religiosas, como se a salvação dependesse disso. Tinham amuletos espirituais, a pessoas substituindo a comunhão com Deus por ritos e regras. Transformam, por exemplo, a oração em algo decorado, vãs repetições. Substituem Deus, ou a atenção que deve se dar a Deus, a sua palavra, a comunhão, por qualquer outra coisa tecnológica ou filosofia que o leva a ficar de uma forma mais isolada e triste. Pessoas que desistem de cultuar a Deus em comunhão, que esqueceram do Salmo 122, do verso 1, que diz assim: alegrei-me com o que me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Cuidado com a liturgia vazia, sem a espontaneidade do Espírito Santo. Alguns deixam a Bíblia aberta no cômodo da casa, mistificando o ambiente, mas nunca conhecendo o conteúdo que está naquela Bíblia. E vivendo de amuletos espirituais, isso é, coisas enganosas, inúteis. Se você lê aquela Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá esperança. Essa fé viva nos faz ser práticos nessa esperança. Deus quer restaurar
a comunhão dele contigo, a comunhão verdadeira. E você falar com Deus de uma forma recitada apenas, não vai sarar o teu coração, só com rezas. Imagine só, eu convivendo com a minha esposa e todo dia eu recitasse coisas para ela, somente a minha conversa e a dela fosse algo recitado, fosse só algo programado, parecendo um antigo programa da Xuxa, lá atrás, né? Para quem você quer mandar um beijo? Para o meu pai, para minha mãe e para você. Imagine, Senhor abençoa meu pai, abençoa minha mãe, Senhor abençoa minha família, Senhor abençoa meu dia, amém. Cadê a espontaneidade da comunhão, da conversa, do diálogo? Como que você quer ser curado desse jeito? Sem essa honestidade que deveria existir? Palavras são espirituais, palavras são alimento para o emocional, entenda isso. Deus quer restaurar a comunhão contigo. Terceiro ladrão da alegria é o tribunal do coração. Olha só, o versículo 9, olha só, o versículo 9 do capítulo 3, ele diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Isso é, a justiça que pode ser encontrada em Deus. O coração do homem é um falso juiz. Essa crítica que não constrói nada e só deixa conclusões amargas, está minando as tuas alegrias, está roubando a sua alegria. Esse tribunal tem roubado toda a tua felicidade. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Isso é, por várias vezes, aliás, de forma angular, celestial, todas as vezes nós julgamos mal. Eu vou repetir. Isso é, por várias vezes, aliás, de forma angular, celestial, do ângulo divino, nós não sabemos julgar. Nós não sabemos, porque o nosso julgamento é egoísta, o nosso julgamento é raso. Se foi o meu filho que fez o mal para aquela pessoa, mas tem alguém bom ali dentro, tem que dar uma chance para ele. Se foi o filho do outro que fez o mal para o meu filho, tem que pagar. Nós somos muito rasos no nosso julgamento e egoístas. Descansaríamos muito mais se confiássemos na justiça de Deus em vez de vingança. Ninguém é perfeito, meus irmãos. Nós iremos errar, consciente ou inconscientemente. E as pessoas também irão errar conosco. Sem o exercício do perdão, a comunhão com Cristo fica comprometida. Nem a oração, ela é ouvida por Deus. E também a pessoa não é perdoada. Nós nos parecemos mais com Deus, não quando nós oramos, não quando nós louvamos, mas quando nós perdoamos. Pare de carregar o mal contigo. Pare de ter parceiro esse rancor. E você leva esse rancor nas férias, na cama, no trabalho. Talvez isso tenha roubado toda a sua alegria. O pastor Hernandes Dias Lopes conta que o seu irmão de 26 anos foi assassinado a facadas por uma pessoa muito próxima a ele e à família dele. Foi uma pessoa que chegou a morar na mesma casa que eles. Essa pessoa deu 11 facadas no irmão dele. Ele perdeu a sua alegria por um tempo. E um dia, lendo a Bíblia, ele observou a parábola do credor incompassivo. Isso foi revelado para ele. Mateus 18, do versículo 23 ao 35. Que fala de um homem que devia 10.000 talentos ao rei. Sabe o que significa 10.000 talentos? Significa, nos valores atualizados, 35.000 quilos de ouro. 35 toneladas de ouro. Já parou a pensar nisso? E o rei olha para esse homem. Quando esse homem pede o perdão de tudo isso, o rei olha para ele
e literalmente o perdoa. O rei decide pagar essa dívida, porque o rei o perdoa. Quando o homem sai dali, ele encontra um homem que devia a ele 100 denários. Um denário era uma moeda que a pessoa recebia no final do dia, depois de um dia de trabalho. O homem devia 100 denários para ele. Isso é 100 dias de trabalho. Mas aquele homem não quis o perdoar. E agarrou na garganta e dizia: paga-me o que me deves. Paga-me o que me deves. Pois bem, foram informar ao rei isso. E o rei falou o quê? Ele não quer perdoar isso. Olha o que eu perdoei, uma dívida impagável por ele. Colocam ele na prisão agora. Coloque ele na prisão. O pastor Hernandes entendeu algo que ele deveria buscar. Perdoar como Deus perdoa. Porque Deus não cobra a dívida de nós, desde que não cobramos a dívida do nosso próximo. Você precisa depositar as suas mágoas diante de Deus. Precisa ser curado, porque Satanás roubou a alegria do teu coração com essa mágoa, com essa tristeza. Você está ligado à condição errada. Esse ladrão da alegria tem minado os teus olhos. Diga para Deus Pai, para lhe ensinar a perdoar, no nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que tem roubado a sua alegria? O que tem atrapalhado você de ter a alegria cristocêntrica, a experiência, a expectativa, a fé em Cristo? O que tem te atrapalhado? O que tem roubado a sua alegria? Porque isso já está de uma forma transbordante já. E talvez você está ferindo os teus familiares. Talvez você está ferindo a tua saúde, teu sono e tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Por isso, eu quero orar por você. Eu quero orar por você e eu quero que você preste bem atenção na tua vida. Para que você fique alerta e entregue este ladrão para Deus. Amém? Santo Deus, o Senhor conhece a vida dessa pessoa que está me escutando neste momento. O Senhor sabe de todas as limitações em que esta pessoa tem vivido por conta desta aflição, desta perca passada, dessa tristeza. Pai Santo, liberta esta pessoa desse cativeiro. Liberta essa pessoa dessa memória que anda se repetindo, trazendo dores ao emocional desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, vem cobrir ele e ela com o bálsamo da tua alegria, aquele que sara. Vem, Pai, levar os olhos dessa pessoa a enxergar um horizonte de paz, de graça. Oh Santo Deus, vem resgatar esse teu filho deste lamaçal, venha limpá-lo e venha, Senhor, refrigerar a sua alma, pois somente o Senhor pode fazer essas coisas. Ah, Espírito Santo, sabemos que isso, Pai, é um chamado do Senhor, é algo imperativo, ó Deus, nos alegramos no Senhor, é o resultado do Teu Espírito Santo em liberdade em nós. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa vença essa ansiedade, que essa pessoa vença, Pai, oh meu Deus, essa indignação, vença, Pai, essa injustiça. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que caia por terra e que seja fechado essa brecha de perturbação, essas formas demoníacas que tentam trazer esses transtornos à mente desta pessoa, seja ilusão, seja ansiedade ou o que for, que caia por terra em nome de Jesus, e que essa pessoa possa ter um dia tranquilo, possa dormir em paz e possa alcançar novos níveis de louvor para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Graças ao Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Um grande abraço. Que o Senhor esteja promovendo felicidades na tua vida, de dentro para fora e ao seu redor. Em nome de Jesus.
Amém?